E aí, bom dia, tudo bem com vocês? Pois é, a gente teve uma sessão aqui para falar de coaching e mentoring por esses dias aí, falando inclusive das características dessas pessoas aí, como é que elas podem nos ajudar. E aconteceu uma coisa incrível, né? É o tempo todo assim a gente recebendo os insights do universo, a sincronicidade funcionando e funcionando forte aqui. Acho que foi na semana passada, isso, na última semana, eu estava fazendo o meu treino e estava bem puxado, estava querendo aí manter aí o ritmo que eu já vinha fazendo ao longo do tempo. E quando eu já estava lá pelos, sei lá, pelos 500 metros de treino, né, que eu já estava aí atravessando as piscinas, de repente eu senti uma fisgada forte assim nessa região do ombro, das costas, a visão ficou meio estranha, parou tudo, né? Porque eu parei de enxergar as coisas assim, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Demorei um pouquinho, alguns segundos assim, para realizar, para entender que o que estava acontecendo era que o meu óculos ele tinha escapado o suporte central e ele, como é um elástico, então ele soltou e deu aquela estilingada assim nas costas. Evidentemente que a gente não consegue ter a mesma visibilidade, a mesma visão com aquele monte de água aqui na frente, então por isso que foi aquele susto e o tempo de você colocar a resposta. Voltei para a borda, consegui montar o óculos novamente, vesti o equipamento e continuei aí fazendo a minha natação, continuando o meu treino. Ah, mas não deu 3, 4 voltas, voltou a acontecer a mesma coisa. Aí eu já sabia qual era o problema, então voltei para a borda da piscina de novo e procurei ver se eu conseguia montar o óculos, né, juntar lá as duas pecinhas, encaixar o suporte para conseguir fazer funcionar. Olha, foi frustrante, porque eu colocava, montava o negócio lá, a hora o suporte, a hora de colocar o óculos ele escapava, escapou uma, escapou duas, escapou três. Eu falei, ó, quer saber? Chega por hoje. Eu olhei para saber como é que tinha sido aquele dia, né, quanto que eu tinha nadado já estava em 800 metros, eu falei, bom, ok, 800 metros para a gente não perder aí a estatística. E aí, de repente, eu ouvi um colega do lado aqui, um nadador aqui que estava 2 raias à minha direita, assim, e ele pegou, viu todo aquele movimento, aquela coisa que estava acontecendo comigo, e ele pegou e falou, ei, se você quiser, eu tenho um óculos aí na mochila, você pode pegar emprestado. Tá, na hora, né? Na hora, essas coisas não acontecem ao acaso, na hora eu peguei e fui lá olhar o óculos que ele tinha para me emprestar, peguei, tinha uma caixinha com óculos fechado, guardado, melhor dizendo, né? E aí eu peguei, eu perguntei, é esse aqui? Ele falou, não, não, tem um outro. E aí tinha um outro solto lá, que ele, né, que estava dentro da mochila. E aí eu peguei, agradeci, coloquei o óculos e terminei o meu treino. Quer dizer, então daqueles 800 iniciais que eu tinha nadado, com óculos emprestado, então eu ainda fiz aí mais 2,5 km praticamente. E aí vem toda essa inspiração, toda essa questão assim para gente olhar, né, para saber interpretar os sinais. E assim, foi muito incrível porque aquele nadador ele regula comigo assim em idade, e até de vez em quando a gente se encontra nos treinos, é um oi para cá, um oi para lá, só que quando você está na água, o seu foco ir para um lado, ir para o outro até terminar o treino, então você acaba não conversando muito, você não conhece muitas pessoas, né? Mas a gente sempre se cumprimenta, tem aí uma sinergia legal assim, e que acontece com mais outros tantos nadadores aí que também estão ali fazendo os seus treinos aí, cada um cumprindo o seu propósito. E algumas coisas importantes assim que eu identifiquei. Primeiro, que a generosidade ela traz prosperidade, porque ele, em momento algum, ele se negou com o equipamento disponível que ele tinha lá, a me emprestar, a fornecer aquele equipamento para mim e dizer, ó, depois você me devolve. Devolvi, sei lá, 2, 3 dias depois, que foi o dia que a gente encontrou. E ele não tinha só um óculos, ele tinha o que ele estava usando quando eu estava nadando e tinha mais 2 dentro da mochila. Então, a coisa funciona assim, quanto mais você doa, quanto mais você oferece, mais você recebe. E essa eu diria assim, que é uma grande sacada que assim. Então a generosidade, ela traz prosperidade.
Atenção ao outro. É importante que você veja essa característica, porque a pessoa, muito embora esteja ali concentrada no que ela está fazendo, ela está atenta no que está acontecendo no seu entorno. E ele estava lá focado no treino dele. Então, só que pelas sincronicidades da vida, o que aconteceu é que no momento em que eu estava lá me debatendo para montar o meu óculos e voltar para o meu treino, então ele parou e estava atento ao redor. Então ele olhou e falou: opa, eu posso ajudar esse meu colega aqui de piscina. E o terceiro elemento aqui que eu identifiquei é a ausência de concorrência. Ele não me viu como um concorrente, não me viu como um competidor lá. Ele me viu como alguém que estava realmente ali procurando fazer o seu melhor, partir de um lado, partir do outro. Então nós não somos rivais no momento em que a gente está fazendo a natação. Muito pelo contrário, a gente está querendo crescer juntos, muito embora a gente não tenha colocado explicitamente isso que eu estou contando aqui para vocês. E que ele percebeu que ele não precisava temer a minha concorrência, muito pelo contrário, ele poderia me ajudar. E com isso ele ganhou a minha gratidão, com isso ele ganhou a minha atenção, ele ganhou a minha admiração por essa experiência que ele está me proporcionando aqui assim. Então, o que eu vejo assim, olha, o mentor, ele é desse jeito. Ele é um cara que ele não compartilha apenas sabedoria, ele não compartilha apenas as experiências da vida dele, mas se ele tiver ferramentas, se ele tiver um equipamento, se ele tiver algo que você precise para você performar, para você crescer, para você ser melhor, ele não vai guardar. Ele vai compartilhar com você, porque o mentor sabe que quanto mais ele doa, mais ele recebe, porque quando eu vou para um próximo nível, isso daqui alavanca, catapulta o desenvolvimento dele também. Então esse é o grande lance, foi a grande coisa assim que aconteceu nesse dia. Generosidade, atenção e disponibilidade são características que a gente pode colocar aí para os verdadeiros mentores. Pegou a chave? É isso aí. Beijo grande, fiquem com Deus.